Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Entrevista. A dor miofacial é um distúrbio que faz com que a pessoa sinta dor quando pontos dos músculos são pressionados. Normalmente, ela sente um pequeno nódulo nos músculos quando eles são apalpados. Para falar sobre o assunto, o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Dr. Lúcio. Tornando aí 2020. Exatamente, né? Feliz ano novo a todos. Exatamente. Até obrigado, né, por 2019 estar conosco todo ano. Que isso, estamos aí. E 2020 aqui, a primeira entrevista do ano, e sobre um assunto até bom divulgar, né? Houve aí um congresso no final de semana. Exato. Então, apesar de ser um nome, parecer um palavrão, né? Dor miofacial, né? A pessoa pensa em face, em rosto, não. A dor miofacial é aquela dor muscular, né? Mio de músculo facial da fáscia muscular. Então é aquela dor que acomete a grande maioria das pessoas, que é aquela dor que o músculo enrijece, fica duro, né? Muitas vezes cheio de nódulos, né? A pessoa fala, nossa, estou cheio de nódulos, tô tudo inflamado, tô tudo... Essa é a dor, é a característica da dor miofacial, o músculo fica duro. Muitas vezes a pessoa acha que teve uma lesão mais grave, pensa mil coisas. Por quê? Porque toma um anti-inflamatório, toma um relaxante muscular e não resolve. Por quê? A dor miofacial, a principal característica dela é a formação de pontos gatilhos, né? Que são nódulozinhos dentro dos músculos que são formados a partir de pequenas contrações. E eles não relaxam. Eles formam uma contração fixa. E aquilo ali vai alterando o músculo. O músculo não fica mais molinho, que ele vai contraindo e vai fazendo o movimento do dia a dia da gente. Ele fica duro, ele enrijece, então fica um tecido mais fibroso, entendeu? Mais rígido, diferente da característica do músculo. Então, aqueles nódulos dolorosos que acontece muito comum no trapézio, esse músculo do pescoço aqui, ó, em volta do pescoço, que vai para o ombro. E muitas vezes você aperta esse músculo, esse nódulo, e a dor espalha. E a dor ela vai andando, ela vai para o ombro, formiga o braço, né? É aquela dor que não melhora com nada. Às vezes faz um alongamento, aquela dor dá uma aliviada, mas ela volta. E o que causa essa dor miofacial? Aí as causas são inúmeras. Má postura por contratura muscular, né? Você fica numa posição só, computador, o músculo trapézio, vamos falar do trapézio, mas qualquer músculo pode desenvolver. Então você fica com aquele músculo duro, porque você ficou lá tenso, né, resolvendo um problema, no próprio celular, você fica com flexão do pescoço, o músculo fica numa posição só há muito tempo, contraído numa posição só há muito tempo, forma os nódulos. Esses trabalhar nódulos no são computador, dolorosos. né? Exatamente. Todo mundo trabalha na frente do computador hoje em dia. Né? A pessoa pensa, será que é uma tendinite do supraespinhoso, né, do ombro? Você vai ver, você vai palpar lá, tem uns nódulos, né? E esses nódulos são chatos. E a pessoa fica apertando ali para ver se alivia, né, Lúcio? Porque, exatamente, vê se você solta o nódulo. Uma das maneiras de tratar realmente é a massagem. Você vai apertando ele ali, mas tem que ficar fazendo isso 15, 20 minutos para ele soltar. E ninguém tem tempo hoje em dia. Quem que vai ficar fazendo? Às vezes é um local que você não alcança, a posição que você fica não é confortável. Sobra pro marido isso. Exatamente. Aí o marido, você tá com frescura, não sei o quê, não é nada não. Vai no doutor Lúcio. Vai lá, toma um remédio, vai lá no médico, eu não aguento mais você reclamar. Aí vai lá e... Então é exatamente isso. Então o que eu quis falar para as pessoas, que apesar de ser um nome meio assim, é um novo, né? Como eu disse, síndrome da dor? Um palavrão. Síndrome da dor miofacial. Miofacial. Mio quer dizer músculo. Facial é a fáscia que está em volta do músculo, a membrana que envolve o músculo. Esses nódulos, esses pontos gatilhos, eles têm várias localizações dentro da anatomia do músculo. Pode ser intramuscular, pode ser formar próximo à gordura, que ele é lipofacial, ele pode ser subfacial, embaixo da fáscia, é isso lá falando da anatomia. A face ou ali no músculo. Ou na inserção muscular, que ela seria entesofacial, que é na êntese, na inserção muscular. Agora, Lúcio, você falou que
a má postura é uma das causas. Pelo que eu estou percebendo, é a Sim. principal causa. Uma das principais, mas Tem outras. Tem outras, por exemplo, um atleta. Assim, muitas vezes aquela dor muscular do atleta lá que não está jogando é dor miofacial. Mas Principalmente dos flexores, né, a prática adutores. constante de esportes não deveria evitar esse tipo de situação? Depende, se você exceder o limite do seu músculo, não. Por que existe? Por que ninguém inventou? Isso aí é a nobreza da natureza humana. Filósofo isso. Né? O que acontece? Essas dores aparecem para dizer que você está excedendo o seu limite, o limite muscular. Se você continuar com insistir nesses movimentos, você vai ter uma ruptura muscular, você vai ter uma hérnia de disco, entendeu? Então uma é uma dor forma miofacial. A dor miofacial vem para proteger essas outras. A dor é uma forma de proteção. Então, por exemplo, um atleta começa a ter dor muscular e desenvolve uma dor miofacial. Tem que fazer o repouso. Se ele jogar o próximo jogo, vai romper esse músculo aqui. É mais ou menos por aí. Então ele tem que fazer o repouso, ele é obrigado. Então ele ganha lá, não sei quantos milhões, mas ele está com dor. Tem que ficar em casa. Tem que ficar, não tem jeito. Então isso aí. Aí o jogador é poupado, a gente ouve muito isso, né? Porque estava com dor muscular. Neymar que vai jogar foi poupado. Hoje em dia, como é que é? Os jogadores hoje em dia não sei o quê. Hoje o calendário do futebol principalmente, e ele é muito apertado, né? O jogador joga muito, é muito cobrado, o treino é muito pesado para ele ter uma força muscular maior, para ele aguentar mais, mas no fim todo mundo tem seu limite. E isso é muito individual, né? Entendi. E são muitas as contusões que a gente vê de atletas profissionais. Exatamente. Né? E às vezes o atleta ele é acompanhado no dia a dia por grandes especialistas e ainda assim tem esse tipo de contusão. Tem, porque nós somos seres humanos, né? A máquina quebra, mas quem dirá nós, né? Será que o especialista ele erra de vez em quando, Lúcio Mauro? Olha, eu acho Ou tem situações que são difíceis de prever mesmo? Não, eu acho que pelo contexto de tudo que a gente vê, do valor que um jogador recebe, do dinheiro envolvido e do fanatismo, né, das torcidas e da cobrança, né, existe tudo isso atrás disso tem uma cobrança. Então eu acho que a maioria dos atletas eles trabalham no seu limite superior, né, na corda bamba. Então ele está no seu limite. E o próprio profissional que está atrás disso, fisioterapeuta e médico, muitas vezes eles não podem também querer que faça da maneira como tem que ser feita, aquele repouso, porque não tem tempo e nem situação para isso. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, eu não acho que seja um erro. Eu acho que é uma pressão. Existe uma pressão, né? Entendo. Lúcio Mauro, tudo bem. Então, má postura, excesso de esforço, essas são as causas principais. Exatamente. Falta de esforço também, o sedentarismo. Então, o sedentarismo leva uma falta de preparo muscular, né? A pessoa que é sedentária, o músculo não está preparado para aguentar certas situações e acaba desenvolvendo isso com menor esforço. Entendeu? Tem essa questão de músculo encavalar? São as cãibras, né? As cãibras, que também é um outro tipo de aviso, né? Desidratação, a falta de eletrólitos, não somente o potássio, né? Magnésio. Entendeu? Então isso aí também existe essa situação, sim. Tá bom. Agora então voltando na síndrome da dor miofacial, o que a gente faz para não ter essa situação? E, bom, depois eu pergunto quais as consequências se não for tratada, né? Mas então, primeiro, o que eu faço para não ter? Para não ter, saber os limites, ter uma boa postura, fazer exercícios para a postura, ter um preparo, um condicionamento físico ideal para o seu dia a dia e proporcional à sua idade. Por exemplo, fazer um pilates, fazer um alongamento, uma atividade física, mesmo assim você pode desenvolver. Evitar o estresse, dormir bem, né? Porque a contratura muscular, né? A contração muscular também vem de neurotransmissores que são liberados quando você está muito tenso. Tem gente que fica rangendo o dente, mordendo, né, quando está tenso. Muita gente, cada um desenvolve uma coisa, mas
cada um se manifesta de uma maneira, mas, por exemplo, aquela pessoa que está preocupado, não dormiu bem, você pode ver, ele tem dor aqui na região cervical do pescoço, é o Passa a vida trapézio. com dor, tem gente. Esse músculo aqui que sai do pescoço, esse montinho aqui, ó, fica duro. Isso aí mas eu não fiz nada, eu não digitei, eu tava... O que aconteceu? Tensão nervosa, estresse, ansiedade. Aí a pessoa vai viajar, se afasta um pouco do trabalho. Nossa, não tem dor nenhuma. Não é que a pessoa é vagabunda, não, tá, gente? É pelo contrário, é que a pessoa está muito preocupada com o seu serviço, com o seu trabalho. Então, desenvolve. O Lúcio Mauro, eu já vi casos. Aqui na Rádio Vinícola a gente fica sabendo de muitas situações, principalmente até por situações médicas, entrevistas com médicos, e os ouvintes depois nos falam, nos contam. Sim. Eu já vi casos aí, fiquei sabendo da pessoa que tinha muita dor na cabeça e procurou neurologista, procurou vários profissionais da área, né, de neurologia, etc. E até que um dia descobriu que o que ele precisava é de um dentista. Depois de... Dor da ATM. Ou bruxismo. Bruxismo. Que é Eu não sei se é uma área contração dos músculos aqui da face, né? que vem do psicológico, Isso, a pessoa que mas está tensa. Era uma dor miofacial. O bruxismo, então, tem relação com essa situação? Sim, com certeza. A pessoa contrai a musculatura, né, aperta os dentes ali, aquilo dá uma dor violenta. Você dorme com a musculatura contraída. Ela não relaxa, isso aí dá dor, né? Forma pontos gatilhos e dá dor. Então você, ouvinte da Rádio Vinícola, perceba se você está mordendo muito. Exato. Ou então, assim, o rosto, a pessoa fica franzino aqui, né? Isso vai dar dor de cabeça. Da musculatura facial, da face mesmo, do rosto. Da testa, né? Exatamente. Aquela dor que vem pela nuca, a inserção do músculo trapézio atrás, aqui no osso occipital. Temos, né? Então tem uma musculatura ali que às vezes pode até comprimir um nervinho, que é chamado occipital maior. Mas a causa é a contratura muscular ali, o ponto gatilho. Interessante que nessa situação que você está abordando aqui hoje, então tem a causa física e tem a causa psicológica como sempre, também. Como a maioria de tudo na vida, né? Um arroz e feijão, os dois juntos aí. Exatamente. Agora, a gente está em conexão, né, com o psicológico. O nosso psicológico, ele influi na parte física, com certeza. Tá bom, então vamos se acalmar. Respirar ajuda, Lúcio Mauro? Oxigenação, perfeito. Quando a pessoa puxa e tal, isso realmente não é assim, só tipo, calma, respira. A gente fala brincando quando um amigo nosso está nervoso, né? Quando o Francisco fica nervoso, eu falo, calma, Francisco, respira e tal, mas funciona. Funciona porque você oxigena melhor seus músculos, você oxigena melhor seu cérebro e você afasta aquele pensamento um pouco, né? Você muda o foco. O importante é mudar o foco naquele momento de estresse, né? Para poder tentar resolver da melhor maneira possível. Né? Muitas vezes a solução está perto da gente e por você estar tão preocupado, você não enxerga, né? Você está tão bitolado, não tira o pensamento né? Não sai aquele pensamento tão preocupante e você não vê as soluções que estão em volta, né? Porque problema todo mundo tem, temos que resolvê-los da melhor maneira. Para isso a gente precisa ter um tempo para o nosso cérebro achar a melhor maneira, a melhor saída, né? Entendi. Então, o respirar é o contar até 10. Puxar o ar, oxigenar. Oxigena até o cérebro, né? Lógico, com tudo. certeza. Entendi. Né? Ô, Lúcio, vamos voltar um pouquinho naquela pessoa que trabalha na frente do computador? Sim, com certeza, vamos lá. E ao longo do dia, às vezes a jornada é ali das 7 da manhã, das 8 da manhã, às 5 ou 6 horas da tarde. Sim. O que ela pode fazer nesse período aí para evitar o problema? Então, sair um pouco do computador, tirar lá uns 15 minutos, fazer um alongamento, né? Ter uma válvulazinha de escape durante o dia. Que não seja o celular, que não seja o computador. Já está no computador, vai ver o WhatsApp, aí vê outro problema, entendeu? Então é isso, ter um prazer nesses intervalinhos, nesses pequenos intervalos. O alongamento ajuda muito, né? Comer uma fruta, de repente? Sim, comer o que gosta, né? Alguma coisa saudável, né? Que te traga prazer. Fazer alguma coisa que te libere serotoninas, né? Neurotransmissores do prazer, né? Então dar uma risada,
conta uma piadinha. Né? Viver mais leve. Exatamente. Às vezes, se a empresa permitir, sai na calçada, dá uma olhada, né? Para aqueles 15 minutinhos. Exatamente, isso. Aí cada um tem que usar um pouquinho a imaginação para se adaptar ao meio que vive, né? Porque, mas eu não estou querendo falar isso para criar mais problemas, porque assim a pessoa fala, mas eu faço isso, como é que ele fala aquilo? Cada um, aí vai de cada um encara de uma maneira e tem uma maneira de extravasar. Você tem que extravasar, porque se você ficar ali tenso, você vai adoecer. Né? Então isso aí é meio individual. Então é sair um pouquinho da frente do computador, por exemplo, fazer um alongamento, né? Conversar com alguém, se tiver essa possibilidade, como eu disse, contar uma piada, falar de assuntos agradáveis. Para quê? Para o seu cérebro entender que você tem também o lazer. Se você fica só falando de coisa ruim, seu cérebro vai pensar assim, nossa, mas que desgraça que está lá fora. Otimismo ou pessimismo, né? Melhor dizendo, reformulando. Pessimismo, ele também gera consequências negativas no físico do ser humano? Com certeza. Com certeza. A maioria das doenças, inclusive os cânceres, tem uma negatividade ali, mesmo que seja no subconsciente ou no inconsciente. Tem sim. Aí insatisfação com alguma coisa. Né? Aí as células lá... Elas logicamente associada a uma genética, né? Sim. Mas tem essa parte. Inclusive tem agora não vou lembrar o nome dele, um psiquiatra que fala isso, que as pessoas que desenvolvem câncer, que são otimistas, elas têm inúmeras chances a mais de ser curadas. Entendeu? Isso aí é científico. Não sou eu que estou falando, não. Tá? Isso aí é coisa científica. Exatamente. Não é o Lúcio Mauro, não. Isso aí a gente lê, a gente escuta, a gente vê em congresso. Bacana. Certo. Bom, e no caso aí, para a pessoa realmente ter a cereja do bolo, mente sã, corpo são, então realmente é boa alimentação, atividade física, tudo isso controlado por um profissional. E viver mais leve. Viver mais leve, né? Exatamente. Você pode ter situações a serem resolvidas, mas não deixa aquilo te consumir. Exato. É difícil isso. Eu, por exemplo, já me peguei nessas situações que eu não conseguia. Mas isso aí é um exercício que você faz. Meditação, acupuntura, lazer, né? Tem um período para você ter um lazer saudável. Família, né? Família. Faz um churrasco também. Isso, né? Exatamente. Chama lá a galera, né? Isso é muito importante. Existem pessoas que se sentem culpadas quando estão se divertindo, Lúcio Mauro. Tem pessoas que não admitem o próprio lazer. Acha, né? É o workaholic, né? Isso, só trabalha. Só trabalha. Isso aí faz mal, né? E se não tratar da síndrome da dor miofascial, ela pode gerar outras situações? Então, aí você já entra até em depressão, né? Entra aquela pessoa, porque a dor deprime, né? A dor, ela suga você, como se você tivesse você fosse uma tomada, alguém ligasse um fio em você e fosse alguma coisa te sugando ali. Você se sente minado, né? A dor, ela vai te causando isso. Né? Aquela dor que vai piorando e nada melhora, aí a pessoa já começa a pôr coisa na cabeça, que tem doença grave, e aquilo não vai sarar, e aquilo está no órgão, e não sei o quê, e eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a pessoa se torna um doente. O corpo não está doente, mas a mente está doente. E quando que a pessoa tem que procurar o especialista, o médico? Quanto antes. Porque no começo a gente vai lá e toma um Dorflex, não é assim que começa? O Dorflex não era uma dor miofascial, né? Não tinha ponto gatilho ainda importante. Ou às vezes tem, mas o próprio relaxante muscular, mas se você não tirar a causa, essa dor vai voltar aí mais forte. Entendeu? Então, tem que procurar na verdade, tem que procurar quando está incomodando e não consegue resolver sozinho. Essa que é a prática do negócio, né? Mas se puder procurar um pouco antes, é melhor. Lúcio Mauro, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Novamente agradecer, né, por você estar conosco também em 2020 e desejar para você feliz ano novo e 2020, o ouvinte da Rádio Vinícola vai querer aprender bastante aqui com você, viu?
Sandra, eu que me sinto aqui honrado de estar aqui mais uma vez, esse ano novamente ter a honra aí de estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer, né? E eu estou à disposição para esclarecimentos, né? Estou lá no consultório, quem precisar de mim. Tá bom. Nós conversamos então com o médico ortopedista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele participou do Jornal da Cidade para falar sobre a síndrome da dor miofacial.